Acho que, né, todo mundo se reservou aí para um horário das 3 às 4h30, então tentar preservar esse momento. Queria me apresentar, eu sou Cíntia Cristo, estou secretária executiva adjunta do consórcio Conectar, e vou hoje fazer um pouco dessa mediação e dessa apresentação aqui, da distribuição das falas. Queria agradecer a presença de todos, todos e todas. Acho que no momento já temos aí quase 30 pessoas participando. Agradecer especialmente o COSENS do Pará pelo apoio nessa nossa primeiro evento que a gente batizou de Diálogos Regionais. Um especial prazer para mim, pessoalmente, fazer com o Pará, que é um dos estados que eu acho que eu mais visitei, mais conheci, e tive a oportunidade de assistir um Círio de Nazaré da sede do COSENS do Pará, ver todo o evento de um camarote bem privilegiado. Aproveitar também para já pedir desculpas e lamentar a ausência do prefeito Edmilson, que estava confirmado que estaria conosco hoje, mas foi confirmado, né? Foi diagnosticado com Covid essa semana e está se tratando, e então lamentando a ausência e já estimando as melhoras dele publicamente. Com isso, acho que a gente começa. A intenção dessas atividades e dessa abertura aqui no Pará dos Diálogos Regionais é a gente aproximar o consórcio de quem efetivamente opera a gestão pública, né? Prefeitos e secretários de saúde. Então, aproximar o consórcio, aproximar a equipe do consórcio e trazer um pouco do conceito do consórcio, do diálogo dele, né? O que a gente pode, como que ele pode ser utilizado como uma ferramenta de gestão para apoiar os municípios aí, buscando aumentar a eficiência do sistema e qualificando de verdade as ações e as partilhas aí na área da saúde, na gestão pública da saúde. Queria aproveitar também para avisar todos os participantes que a atividade está sendo gravada. Depois a gente deve, né, fazer uma edição com alguns melhores momentos e disponibilizar o vídeo no YouTube para que possam compartilhar com outras pessoas. E desde já fico à disposição e coloco toda a equipe do consórcio para dúvidas e esclarecimentos que, se a gente não der conta de resolver tudo hoje, a gente segue à disposição depois desse evento, numa relação, como a gente pretende, muito próxima dos COSENS, dos gestores. Já vou convidar a prefeita Francinete Carvalho para nos dar as boas-vindas. A prefeita Francinete Carvalho é um dos membros da diretoria executiva do consórcio Conectar. Bem-vinda, prefeita, agradeço sua presença e sua disponibilidade. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Francinete Carvalho, prefeita de Abaetetuba, no Pará, município situado na região do Baixo Tocantins, município que hoje já temos cerca de 150 mil habitantes, um município com uma realidade geográfica extremamente difícil, porque nós temos 3 realidades dentro de uma mesma cidade. Nós somos ribeirinhos, nós somos urbanos e somos rurais das estradas de terra fina. Imagine o que é fazer gestão do SUS numa cidade como essa. Uma campanha de vacina já demanda esforço, recurso e capacidade de autocontrole. Isso, dentro de uma pandemia, se multiplica mais ainda. Então, quero cumprimentar aqui a nossa representante, quero cumprimentar
o Charles Tocantins e agradecer pelo apoio importante do COSEMES, cumprimentar aqui todos os secretários e secretárias municipais de saúde, em nome da nossa secretária Francinete Lobato, que é Francinete também. Um cumprimento especial aos técnicos que estão nos acompanhando, nos assessorando de maneira brilhante, tanto do Conectar quanto da Frente Nacional de Prefeitos, na qual eu tenho orgulho de fazer parte, do Conselho Fiscal, também do Conectar, que faço parte da diretoria como vice-presidente das cidades não capitais. Então, eu começo a minha fala explicando qual a importância de prefeitos e prefeitas fazerem parte desse consórcio. O Consórcio Nacional de Vacinas, o Conectar, ele surge, a princípio, com o mote de trabalharmos a vacina. Era aquele momento muito difícil, e aí o Conectar ele foi fundamental, porque nós somos hoje cerca de 2.000 cidades no Brasil a compor esse consórcio. Eu sempre digo, e é uma fala tanto da Frente como da Confederação Nacional dos Municípios, ninguém mora no Estado, nem no governo federal, nem em Brasil, nem na nação. Eles são elementos simbólicos. As pessoas moram nos municípios, é aqui que a vida acontece. E acontece de maneira diferente em São Paulo e no Pará, são maneiras diferentes. Então, é importante dar voz aos prefeitos e prefeitas, para que nós possamos falar a Brasília, falar às pessoas que formulam as leis e as políticas públicas um pouco de cada uma dessas realidades. Então, o Conectar, ele surge, a princípio, para falar da campanha de vacina, que não podia ter um padrão único, que precisava, primeiro, agilidade, que essa era uma prioridade de todos nós, prefeitos e prefeitas, e do povo, de uma forma geral, desse país, que é um país de dimensões continentais. Segundo ponto, que os prefeitos e prefeitas precisavam ser escutados naquele momento para dizer quais as nossas demandas prioritárias, porque nós representamos o povo desse país, e nós precisávamos ser escutados, e mais ainda, que não poderia haver uma diferença entre prefeitos de capitais, de cidades grandes, e os prefeitos das cidades de médio porte, como é a Abaetetuba, mas o prefeito da cidade pequena, por exemplo, aqui da nossa região, Acará, Oeiras, todos nós temos o que dizer, todos nós temos como compartilhar informações. Hoje, o Conectar não está apenas centrado na vacina, esse continua sendo o nosso principal mote, a vacina, como vai ser agora com os adolescentes, a vacinação, nós não aceitamos não vacinar os adolescentes que não tenham a comorbidade, nós estamos dizendo isso ao Ministério da Saúde porque temos essa oportunidade. Né? Pela primeira vez, prefeitos e prefeitas desse país têm a oportunidade de reunir de maneira periódica com o Ministério da Saúde, para dizer o que a gente pensa sobre saúde, para dizer o que a gente deseja, para dizer quais são as nossas prioridades. E o seminário, essa reunião técnica, ela é exatamente para isso, para mostrar a cara das regiões, que cada região tem as suas singularidades, as suas especificidades, para discutir e formular políticas públicas que serão monitoradas a partir dessas falas que nós estamos fazendo hoje aqui. Né? Também o consórcio surge com a tentativa de trazer novos parceiros, como, por exemplo, a iniciativa privada, que nós já conseguimos conquistar importantes parcerias, que nos ajudam em busca de outros financiamentos. O consórcio surge hoje para discutir compras públicas, para facilitar, né, a vida dos prefeitos e prefeitas, secretários, mas, acima de tudo, para oferecer alternativas melhor de fortalecer a rede de atenção à saúde pública nesse país, porque o que nós somos, prefeitos, prefeitas, secretários municipais, secretárias, que não pessoas com o dever de cuidar de todos. E é isso que o Conectar quer fazer, cuidar de todos de maneira universal, como propõe o SUS, e de maneira regionalizada. Muito obrigada pela oportunidade, estou à disposição para perguntas. Obrigada, prefeita, pelas boas-vindas e pela disponibilidade em estar essa tarde aqui conosco. E vou convidar, e aí eu vou ser um pouco mais informal, porque me sinto amiga de muitos anos,
O Charles Tocantins, secretário de Saúde de Tucuruí, que né, topou com a gente essa aliança inicial para fazer o primeiro diálogo no estado do Pará e que, né, também tem uma representação importante no CONASEMS e que consegue transmitir e compartilhar conosco essa relevância de uma ferramenta de gestão como essa para o sistema. Bem-vindo, Charles. Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Boa tarde especial à minha prefeita, eu posso dizer isso, a Francinete. Ela também foi secretária de saúde, foi membro do COSEMES, então a gente sente muita vontade com a prefeita Francinete, que está no terceiro mandato da nossa querida Abaetetuba, que é um dos maiores municípios do estado do Pará, e que tem essa diversidade. Abaetetuba tem uma área urbana, tem uma área rural, uma área que é dispersa na estrada da PA, e, ao mesmo tempo, é um município que enfrenta problemas, porque também é um município ribeirinho. Então, Abaetetuba é um grande município, um grande desafio, e que o povo tem dado a oportunidade pela terceira vez à prefeita Francinete. Quero fazer uma saudação à Cíntia, que eu digo que é minha professora, e de fato é minha professora. Fizemos um curso de especialização e um dos módulos foi a Cíntia, minha professora, e não só tive a oportunidade de aprender com Cíntia, mas também de ter a amizade e desfrutar de momentos maravilhosos em Belém, e quando a gente se encontra, é sempre um prazer, Cíntia. Queria saudar a todos os membros técnicos da Frente Nacional, os prefeitos. A Frente ela é uma parceira do CONASEMS, e sem nenhum problema eu vou falar aqui, nós temos tanto a Confederação Nacional dos Municípios, mas a Frente ela tem uma aproximação histórica muito forte com o CONASEMS, então a gente se sente realmente muito acolhido, sempre muito acolhido com a Frente. Eu queria saudar nossos técnicos e secretários municipais, também os apoiadores, saudar todos que estão hoje nos ouvindo nesse importante dia, na qual a gente está falando de uma importante ferramenta, um importante projeto para o avanço do Sistema Único de Saúde. Eu queria também iniciar falando, não é clichê, mas eu acho que são 600 mil mortes praticamente, então dá condolência para todos os técnicos que perderam seus colegas e a todas as famílias que foram lutadas durante esse período da pandemia da Covid-19 no Brasil. Eu vou fazer uma referência assim, à tua presença e à presença do prefeito de Florianópolis. O prefeito Jean esteve com a gente em Belo Horizonte, fazendo uma demonstração de como o consórcio foi originado, por que o consórcio foi originado, e a prefeita Francinete já fez essa fala que o objetivo inicial seria conseguir vacina no momento em que o Brasil está com uma dificuldade muito grande, quer de produção de suas vacinas, através do Butantan e da Fiocruz, quer na importação desse produto tão importante para a preservação da vida. E os municípios, através da articulação de diversos atores, e mais articulado pelos prefeitos da Frente Nacional, conseguiram formar um consórcio que justamente era para agilizar e, caso necessário fosse, adquirir a vacina, que continua, como a prefeita Francinete colocou, o prefeito Jean e você, Cíntia, válido, porque a gente não sabe quanto tempo essa pandemia ainda vai ter seus efeitos, nós não sabemos se essa vacina vai ser anual, não sabemos se novas variantes vamos ter daqui para frente, tudo ainda é muito incógnito. Então, o objetivo básico do processo, como a prefeita Francinete colocou, ainda continua sendo atual, relevante e também de preocupação de ponta de todos os gestores do Brasil, dos prefeitos, e nós que somos seus executores da área de saúde, dos secretários municipais. Mas na atividade que tivemos com o prefeito de Florianópolis, representando o consórcio, o Conectar, foi colocada outras possibilidades. Eu acho que o tema é justamente esse, a gente colocar e mostrar as outras possibilidades,
o ganho que a gente pode ter com o consórcio, não só na vertente de comprar imunizantes, esse G1, e hoje eu ouvi para nós da Amazônia, Cíntia, que a OMS autorizou vacina para malária. Eu estava no município, prefeita Francinete, ano passado, Cametá, em qual a gente tinha um surto, a senhora conhece muito bem, de Oeiras, Limoeiro e Cametá, que a gente, inclusive, Limoeiro e Oeiras referencia muito para Abaetetuba. E a gente também está aí com a vacina contra a malária. Será que a gente não pode, como município da região norte, começar também a pensar essa possibilidade através do Conectar, já que nós temos na Amazônia ainda essa doença crônica, é uma doença endêmica, cronificada na Amazônia brasileira, e que nós estamos desde que eu sou criança, e já faz um certo tempo, que nós temos a malária como um dos principais problemas de saúde pública, sobretudo da região do Marajó, mas também na região do Tocantins, que é uma região também ribeirinha, que é a região que Abaetetuba é a nossa maior cidade, e também no Tapajós e outras áreas do estado do Pará. Então, podemos conectar até para essas vacinas, provavelmente, se a gente antecipar e fazer a discussão com o Ministério da Saúde. Mas na discussão que nós tivemos em Belo Horizonte, prefeita Francinete, caros colegas, caros amigos, senhores prefeitos, senhoras prefeitos, a gente colocou a possibilidade do Conectar trabalhar além dos imunos. E a gente falou na possibilidade de fazer o consórcio para grandes aquisições de medicamento. Nós tivemos um grande prejuízo no processo de medicamento agora, com os valores hipervalorizados pela pandemia, com os valores muito, muito, muito altos da escala normal, e nós tivemos um desequilíbrio no mercado que mostrou a necessidade de nós, gestores públicos, termos um órgão de representação forte e que possa comandar um processo efetivo de compra. Eu, inclusive, acho que, neste ponto da questão de fármaco e de material técnico, o consórcio, por comprar em grande escala, por representar um grande número de entidades públicas, de prefeituras, poderá conseguir valores muito, muito mais abaixo de que os mercados com as compras individualizadas ou com as compras de PECI de cada município. Temos duas experiências fortes de consórcio de medicamento que demonstram isso claramente. A experiência do consórcio do Paraná, e lá não existe mais problema de medicamento de atenção básica. E a experiência de Alagoas, que são duas experiências positivas, e tem uma experiência no estado do Ceará. Então, o consórcio pode representar esse avanço nessa experiência e vai ter um papel indutor na medida em que eu, município que não pertence ao consórcio, estou pagando bem mais do que o município que pertence ao consórcio pelo fármaco, pelo material técnico, eu vou embalizar pelo consórcio. Então, a gente vai ter uma escala muito grande, provavelmente, de compra, na qual a gente vai poder baixar os valores e ter esses valores com economicidade, que é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. Um outro ponto que a prefeita Francinete colocou de uma maneira não direta, mas da necessidade de a gente incorporar recursos tecnológicos. Aí eu citei, Cíntia, a questão do telemedicina, que nós tínhamos uma restrição muito grande do Conselho Federal de Medicina, até então, para você conseguir fazer teleconsulta, exigia dos médicos, era basicamente só para médico especialista. Hoje você tem isso avançado. Acredito que, e isso, infelizmente, a gente não consegue colocar especialista. Você não tem... Temos um grande problema, por exemplo, a questão da alergia ao leite de vaca. E os protocolos não são muito frágeis. Você não consegue colocar um gastropediatra. Não tem nem em Belém. Mas se a gente colocasse via consórcio por telemedicina, seguir esse protocolo, eu não penso só em economicidade, mas no próprio conforto e na saúde do próprio paciente que procura o serviço. Vi experiências fantásticas, como uma do Telesaúde do Rio Grande do Sul, na qual eles temos equipamento de oftalmologia. E é feita a consulta para miopia, astigmatismo e das principais patologias que a gente tem à distância, tudo muito regrado. Então, a incorporação de recursos tecnológicos que poderia ser feito pelo consórcio seria maravilhoso. Então, o consórcio cria na região alternativas de a gente ter incorporações de tecnologia, ter incorporações
de serviços e conseguir. O município só sairia caro, mas através do consórcio sai de uma maneira que seja possível financiar. Um outro ponto que eu acho fundamental, prefeita Francinete, ser uma ponta de discussão do consórcio muito forte, é de ter o consórcio um papel indutor das necessidades dos municípios brasileiros na área de saúde. Nós vimos agora, na pandemia, quanto nós somos dependentes de medicamento estrangeiro. Quanto a gente precisou da China para comprar máscara, por exemplo. Quanto a gente precisou da China para insumos mínimos. Quanto a gente precisou de outros países para os kits de intubação. E nós podemos colocar o consórcio como também um grande órgão visualizador da necessidade dos municípios participantes do Conectar, para que a gente possa ter a balização do que a indústria nacional produz e do que nós temos lá fora. Tivemos naquele mesmo dia, Cíntia, a apresentação da ABIMO. Não sei se você viu, que é a Associação Brasileira de Produtos e Dispositivos Médicos. Médico para a Saúde, inclusive falou que vai fazer uma feira em São Paulo, e que, de repente, o consórcio pode demandar estudos, compartilhar estudos. A gente quer isso para a Amazônia, quer isso para o Nordeste, quer aquilo para São Paulo. Então, eu sou muito, muito, muito empolgado com o Conectar, porque eu acredito que nós temos uma variação impressionante para seguir, um caminho ilimitado para fazê-lo e com uma possibilidade de tornar o consórcio um grande conjunto de pensadores de atividade, de gestores públicos responsáveis pela saúde de seus munícipes, para que a gente tenha um grande avanço na saúde. Então, colocando aqui para encerrar, o Conectar não é só o consórcio, como a prefeita Francinete ressaltou para nós, que visualiza a vacina, visualiza. E eu já coloquei a malária aí para a gente discutir com a região norte, prefeita Francinete, vamos tratar disso junto à FAMEP, junto às associações dos prefeitos. Mas também como uma grande rede de municípios que, integrados, possam desenhar necessidade, otimizar recursos e também traçar futuros melhores para a saúde dos brasileiros. Obrigado. Eba, Charles, obrigada. Sabe que a gente organiza a programação, né, com uma lógica encadeada, mas aí a gente nem imagina que vai ter tanta levantada de bola assim. Então, eu já agradeço, Charles, porque fica fácil até dar continuidade aqui na programação. E aí eu vou aproveitar para já convidar e apresentar rapidamente aqui a Bruna e a Karina, que são da gerência técnica do Conectar, para elas já pegarem essa demanda aí da vacina da malária e a gente não atrasar para já trazer uma resposta efetiva, né? Para a gente começar a conversar com o COSENS Pará de forma bem efetiva, já quem sabe, numa dimensão aí também, assim como a gente está começando os diálogos regionais, a gente pode começar mais coisas com o Pará. E aí, na outra levantada de bola que você já deu, eu vou aproveitar para convidar o professor Fabiano Borges, que é da Universidade Federal Fluminense e tem sido um parceiro bem importante nesse processo de formulação e entendimento, né, de como que a gente pode... ele é um estudioso de consórcios públicos e como que a gente pode ampliar e capilarizar mais essa ferramenta para dentro do sistema de saúde. Obrigada, Fabiano, pela disponibilidade, pela parceria. Felicidade é toda minha, Cíntia. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Quero dizer ao secretário Charles que eu sou muito, 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 muito empolgado também com o Conectar. E quero saudar a prefeita Francinete, de Abaetetuba. Em nome dela, eu quero cumprimentar todas as prefeitas e prefeitos do nosso país, especialmente do Pará. Cumprimentar também o Marcelo Cabral, secretário executivo do Conectar, e a Cíntia. Em nome de ambos, eu quero cumprimentar todos os do Sistema Único de Saúde do nosso Brasil e dizer da minha felicidade de realmente
eu acho que é até um presente divino de Deus, porque eu saio muito mais empolgado de todas as reuniões que eu tenho com o Conectar, e depois das falas de Francinete e de Charles, realmente eu estou bastante feliz, e a minha tese de que o nível municipal é o nível mais elaborado e sofisticado de gestão no Brasil, vai se reafirmando dentro de mim. Eu quero dizer que eu falo aqui a partir também da colaboração, da cooperação dos meus não, eles não são meus, né? São estudantes que participam desse grupo de pesquisa que está trabalhando a questão do Conectar. Então, a Laila, o Pedro, a Isadora Gongo, a Isadora Dalla Valle, a Pietra. Também saudar de maneira especial os professores Luiz Viana, Angélica Batista e Paulo Amarante, que colaboraram muito com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com o Conectar. E eu vou pedir permissão a Cíntia para projetar, e em homenagem a Eduardo Galeano, eu vou, porque ele gostava das coisas olhar de forma invertida, eu vou apresentar de trás para frente. E espero que faça sentido. Eu adoro ler revista de trás para frente. Então, enfim. Aqui. Vocês conseguem visualizar? Tá. Do lado direito, estou falando sério, de trás para frente, secretário. Do lado direito, tem um livro que eu tive a honra de organizar. Eu trouxe ele para, além de fazer propaganda, para referenciar 3 projetos pelos quais eu me empolgo tanto com o Conectar. Então, não é de hoje que a gente vem estudando, principalmente a partir de análise de sistemas comparados de saúde, que é um projeto que a gente tem com a chama Rede Brasil Estados Unidos de análise comparada de sistema de saúde, que é coordenado pelo professor Carlos Eduardo Siqueira, da Universidade de Massachusetts, em Boston, que tem artigos dentro, tem um capítulo dentro desse livro, e esse capítulo ele diz o porquê o modelo estadunidense não serve para a gente. O segundo projeto, ele é da Unicamp, e a gente fez uma análise do sistema de saúde espanhol que fosse colaborar também com os referenciais de um projeto chamado Acesso à Atenção Primária e Secundária no Brasil, no SUS, e coordenado pelo professor Gastão Wagner, então tem muita influência dele também. E o terceiro projeto é um projeto de comparação da coordenação do cuidado em 5 países, que é Brasil, Alemanha, Suécia, Suíça, Holanda, 6 na verdade, e Reino Unido. Tá? Então, a partir disso tudo, eu vou fazer algumas proposições intuitivas, aí eu tenho que ressaltar aqui que eu falo em meu nome como pesquisador, porque a empolgação com o Conectar é tanta, eu não posso dizer que é uma fala institucional, mas é uma análise, uma possibilidade que a gente vem trazendo para o debate, para a discussão. E também, lembrando o Darcy Ribeiro, né, que a gente precisa inventar o Brasil que nós queremos. Então, vamos ter essa coragem, né, enfim, todos nós temos, mas de pensar algo diferente. Falando que eu ia começar pelo final, eu queria trazer 2 palavras aqui e que elas convergem com o que prefeita Francinete e o secretário Charles trouxeram, né? Que é a possibilidade de um consórcio nacional de saúde dele cumprir um papel que eu vejo que faltou desde do Sistema Unificado Descentralizado de Saúde, de consolidar a gestão regional da saúde. Acho que no SUDES, nós somos muito bem, nós somos exitosos em descentralizar a saúde. Agora, a gestão regional, ela realmente é um dos problemas que nós temos que enfrentar, e aí o Conectar, o Consórcio Nacional de Saúde, um Consórcio Nacional de Saúde, ele pode concretizar, eu acho que esse trabalho, e aí eu falo a partir do que o professor Jaimilson Paim analisou na época, estudando o caso da Bahia, o que ficou faltando no SUDES, né? Que
essa rede de atenção à saúde realmente coordenada e integrada. Mas eu quero usar duas palavras: integração e autonomia. Os consórcios, eles têm essa capacidade de integrar as partes e manter a autonomia dos entes federados, o que eu acho muito importante, principalmente se mostrou verdadeiro nessa pandemia. E aqui eu quero me solidarizar com o prefeito Edmilson, espero que ele fique bem o mais rápido possível, e também com todas as vítimas, né, da Covid-19. E a gente, na UF, todos os dias nós nos encontramos entristecidos, né, em razão de tanta morte, né, tanta tristeza. Mas, olhando para frente, a gente tem que construir um mundo, um país que nós queremos e que a gente precisa. Uma instituição nacional, uma autarquia nacional, ela pode dar capacidade para o município. Eu vou citar aqui o município de Mateiros, lá no Tocantins, vizinho do Pará. E lá tem muita dificuldade, porque o terreno é muito arenoso, enfim, essas dificuldades que a gente tem na Amazônia e no Araguaia. E esse município pequeno, ele pode se beneficiar de uma tecnologia produzida em São Paulo, né? Eu acho que o exemplo que o secretário Charles trouxe do telesaúde, ele é muito positivo, e ele é algo que a gente precisa se debruçar com mais cuidado e também com bastante coragem. Eu falei do professor Luiz Viana, ele fez uma crítica. O professor Luiz Viana é bioticista da Escola Nacional de Saúde Pública, que na década de 90 e dos anos 2000, nós tivemos um grande avanço tecnológico na saúde e na medicina, mas a saúde coletiva, ela não, por várias razões, que não cabe a gente destrinchar aqui, ela não se debruçou, ou se debruçou e não teve condições também, isso é muito relativo, de avançar na aquisição de tecnologia para os municípios, né, de alta tecnologia. Então, a gente é muito dependente, o país, o SUS, é muito dependente do setor privado para aquisição de tecnologia e para desenvolvimento de tecnologia também. E outra coisa que, tanto da vacina da malária, que eu acho que é um importante passo que o consórcio pode dar, quanto para aquisições internacionais também, dentro desse processo de dependência, a gente está vivendo uma crise global de logística, né? Então, o preço, por exemplo, de insumos está muito alto por conta dessa desorganização trazida pela pandemia, que já não era, as coisas não estavam tão estáveis assim. Então, como é que a gente pode enfrentar tudo isso? Vou dar dois exemplos aqui. O exemplo da assistência farmacêutica, né? Na assistência farmacêutica, a literatura tem demonstrado que a escala é o ponto-chave. Então, vamos imaginar os consórcios hoje, tanto que foi mencionado aqui, o Pará e do Alagoas, conseguem fazer compras mais baratas. A Bruna, que trabalha no Conectar, também a sua dissertação de mestrado, ela mostrou isso também, que os municípios comprando em conjunto, eles conseguem ter um valor menor, né? Isso amplia a capacidade de investimento em outras áreas. Então, a palavra-chave para os consórcios, eu acho que pode ser a escala, uma delas, né? Não vou colocar todas, não, porque é uma cooperação interfederativa. Isso aí pode dar poder aos municípios, conjuntamente, nessa integração, e que isso já é provado cientificamente que isso diminui os custos. Mas a gente pode também pensar em serviços, né? Por exemplo, hotelaria, serviços de internet, conectividade, são serviços que uma instituição, por exemplo, como Conectar hoje com 2.100 municípios, ela pode negociar de forma que o contratado ele tem uma taxa de retorno um pouco maior em municípios grandes, como São Paulo, né, ou Rio de Janeiro, e ele compense a possível baixa taxa de retorno de municípios menores, como lá em Mateiros, lá no Jalapão. Então, é uma cooperação que tende a dar muita força para os pequenos municípios, e principalmente para os municípios mais distantes, com questões geográficas, questões socioeconômicas, né? Então, isso aí tende a aumentar a capacidade de investimento no largo prazo. Quer dizer, se você integra
a gestão e você compra isso de forma coletiva, nacional, isso vai trazer muito um poder de barganha enorme para esse gestor, esses gestores do consórcio, né, que é uma gestão colegiada, e é uma tradição brasileira, que a gestão chama, a professora Ana Paula de Paula chama de administração societal, ela é da FGV, e aí a gente tem uma capacidade de cumprir aquilo que ficou faltando ainda do convênio SUDES, né? Que é fortalecimento da gestão regional. Bom, esse consórcio nacional de saúde ele pode integrar a gestão de rede de atenção no Brasil. Eu acho que o debate dessa integração supramunicipal ele tem que ser realizado uma hora. Mas eu acho que não é o tema que eu gostaria de entrar aqui. Eu acho que o primeiro passo é a integração dos entes federados, no caso intermunicipal. Tá? E aí, trazendo novamente a fala do secretário Charles, hoje a gente tem condições dos serviços de diagnóstico terapêutico, muitos deles serem feitos por telesaúde, e clínicas, estou colocando o que seria de eletrônicas, né? Clínicas especializadas, inclusive UTIs e UTIs. Lá em Mateiro, você pode ter um leito de UTI com um médico acompanhando e numa central de telemetria e nacional do Conectar, por exemplo, faz de conta que isso, nem meu filhinho fala de 2 anos, vamos fazer de conta, né? Vamos fazer de conta que isso aconteça. Um intensivista pode dar apoio a um clínico geral ou a um outro médico para uma UTI até que isso possa se viabilizar, né? Inclusive, o professor Paulo Amarante tem olhado a questão da saúde mental pelo telesaúde com muito bons resultados. Retomando a questão dos serviços, o acesso à tecnologia também a escala no acesso à tecnologia ajuda muito. Uma coisa é você fazer, você contratar um serviço individualmente, um serviço, por exemplo, de telesaúde, outra coisa é você fazer com 2.000 municípios. Inclusive, com esse tamanho todo, você pode desenvolver esses serviços, partir de desenvolvimento de serviços, fazer cooperação, incubação de empresas, né? E aí também fortalecendo os municípios menores. Então, inclusive, o setor privado tem interesse também em fazer essas análises em municípios menores. A gente pode tirar proveito disso, né? Fazer algum tipo de cooperação nesse sentido. Aí aqui é uma conversa que eu tive com o Cíntia, eu achei muito perspicaz trazida por ela, né? Vamos buscar soluções para problemas complexos com o consórcio. Uma questão importantíssima que todos nós sabemos, é o provimento de recursos humanos especializados. Eu acho que isso tem que ser desenvolvido um pouco melhor, tem que ser ponderado, né, entre se uma carreira dentro de uma autarquia que possa oferecer, ou se a própria contratação e o aporte de algum tipo de incentivo, enfim. Isso cabe uma discussão muito boa. Bom, e aí que a gente já sabe é isso, né? Que a literatura, os exemplos, os estudos de casos têm mostrado que o ganho em compras de grande quantidade. E aí quando eu fui gestor da saúde no estado do Mato Grosso, a gente tinha com alguns medicamentos, lotes desertos, né? E aí aquilo acabava sendo judicializado, e na judicialização se comprava pelo preço que o prestador trazia. E aí eu acho que é uma ferramenta também, dentro de uma autarquia federal, você ter esse poder de negociação, né, para impedir que essas coisas aconteçam. E aí, vamos imaginar um consórcio nacional que nós chamamos de consórcios 2.0.
que pudessem colaborar com a governança municipal, né? Trabalhando por evidências, diminuindo custos, tendo a ética, a transparência como regra, né? Que você, ao mesmo tempo, pudesse viabilizar uma cooperação assistencial remota. Então, uma cidade em um polo mais desenvolvido do ponto de vista de densidade tecnológica, essa cidade ela pode oferecer apoio dentro dessa mediação desse consórcio nacional a uma cidade muito distante, uma cidade do sul com a cidade do norte, né? Como o caso da da gastropediatria. Inclusive, meu filho já precisou de gastropediatra. A gente sabe como esse especialista é difícil de você conseguir, né? Nos centros maiores é um pouco mais fácil, mas em centros distantes em locais distantes já não é tão fácil. Então, essa cooperação assistencial remota se dar em todo o território nacional, entre municípios de um mesmo estado, próximo de ou em regiões, né, que estão acima das divisões estaduais, como, por exemplo, o Araguaia, que liga aí o Tocantins, o Pará e o Mato Grosso, né, que tem características muito próprias, a Amazônia Legal, né, o Nordeste Brasil semiárido, né, os Pampas, enfim. E internacional também. A gente tem que tirar proveito dessa possibilidade que a internet e as tecnologias de comunicação nos permitem, de fazer parcerias internacionais de apoio assistencial, quer dizer, a centros, né? Eu acho que isso aqui é uma questão que tem que ser também discutida do ponto de vista da regulação das profissões de saúde, né? Mas é algo para pensar. E um consórcio 100% digital, que ele teria que fazer algo, aumentar, melhorar a qualidade, né, o que for possível, ampliar o acesso e ganhar escala. Tá? Uma instituição supramunicipal, entre todos os estados, e que realmente chegasse muito facilmente, né, e driblasse todo a burocracia que nos é imposta como servidores públicos. Uma outra questão muito importante é a capacitação e desenvolvimento de sistemas de informação em saúde. O Brasil tem muito bons sistemas de informação em saúde, mas muitos epidemiologistas que eu conheço, eles questionam que não chega a ser uma reclamação, mas veem como dificuldade a alimentação dos dados. Eu acho que isso se dá tanto por fragilidades em conectividade em certos locais, né? Eu acho que é mais isso. Infraestrutura também, você precisa de investimento, né? E hoje, cada vez mais, esse investimento ele se torna menor conforme a escala da tecnologia vai aumentando. E aí, Opa, eu vou fazer aquele teste clássico em reuniões atualmente. Tem mais gente? Acho que o professor Fabiano Borges travou. Fabiano, você Oi, voltou? Você voltei. travou um minutinho, desculpa. Aonde que eu parei? Nos sistemas de informação, os epidemiologistas Reclamo, pô, têm tá, uma... tá, desculpa. imagina. Então, é isso. Eu acho que nos sistemas de informação, as dificuldades estão na conectividade, tá? E na conectividade, assim, acesso à internet, boa internet em pontos muito distantes, e também na infraestrutura, né? Aí a telesaúde que eu estava dizendo, Cíntia, que o céu é o limite, mas tem limite. Aí eu vou dizer quais são os limites dele. A gente pode fazer muita coisa com telemonitoramento. Eu acho que aí um consórcio é muito importante, uma instituição nacional, para ter uma grande central de telemetria, né, que vai viabilizar o trabalho dos colegas. Teleregulação, consultoria, segunda opinião, diagnóstico, educação. Os limites têm que ser bioéticos, tá? Porque, ao passo que isso pode representar aumento do acesso à saúde, pode ser a qualidade, isso também pode piorar muito a qualidade. Por isso que quem deve iluminar essa estrada da tecnologia deve ser essa relação ética com a sociedade. Em que medida ela vai
E aí isso é dinâmico, isso tem que ser discutido publicamente. Eu continuo aqui, gente? Eu estou só uma voz no além. Não, agora você está entre nós. Amém. E aí é isso, sabe? Eu me permiti fazer fazer valer meu testado de maluco, dado pela minha amiga psiquiatra. Eu acho que a gente tem que pensar em novas formulações institucionais. Lembrando Darcy Ribeiro e o Álvaro Vieira Pinto também, que foi professor dele, que já discutia tecnologia na época, no tempo do ISEBS, que é o Instituto de Estudos Avançados no Brasil, né, que a ditadura civil-militar de 64 acabou. A questão do e-governo, né? Isso a gente avançou bastante no Brasil, quer dizer, os processos hoje funcionam de forma eletrônica, avançou muito, a gente tem que fazer valer isso, tá? Essa escala de serviços altamente especializados, né? Então, serviços que não convém você, em cada ponto, ter, mas, ao mesmo tempo, sempre foi muito custoso para as pessoas se deslocarem, né? A gente fez uma análise do Mato Grosso para montar um serviço de câncer na região norte, em Sinop, porque era muito difícil para os pacientes descerem de Sinop, ir para Cuiabá, enfim. Mas, do ponto de vista de rede, de gestão de rede, distribuição de serviço, de escala de serviço, você não cabia, né? Hoje, para certos serviços, você pode fazer, né? Você tem uma coisa de altíssima especialização, e num centro maior, você pode ter monitorização, telemonitorização, essa leitura de dados automática, e você pode dar essa colaboração sem que a pessoa tenha que sair, a não ser em casos realmente que aí, como serviço de oncologia que eu estava acabando de citar, químio, rádio, enfim. E a integração intermunicipal nacional, aí volto a repetir como mantra, a gente tem que cumprir um desafio ainda de melhorar muito a gestão regional, né? Sem tirar a autonomia dos municípios. Eu acho que isso é possível, tá? Eu quero voltar a isso no primeiro slide, que é o último, na verdade, né? E pensarmos também na digitalização e integração do financiamento em saúde. Em que medida a gente pode pensar em largo prazo, em 2, 3 décadas, integrar os fundos, sem perder a autonomia. Isso já é possível hoje com um celular, por exemplo. Cada gestor tem a capacidade de fazer as operações de despesa de forma remota, isso já é feito, né? Mas você tem uma multiplicidade de fundos, e aí é uma multiplicidade de sistemas de controle, enfim, é tudo múltiplo. E o que a gente aprendeu estudando nos Estados Unidos é o seguinte: o que cresce lá é custos administrativos, são os custos administrativos, crescem muito. Você tem que criar sistemas de controle e de avaliação, né? E aí eles vão se tornando cada vez maiores, tá? Nós estamos, então, nessa pegada de fazer esse estudo de caso com Conectar, com a liberdade de pensar alto, né? E fizemos um debate com o Marcelo, o Roberto e o Arruda Bastos. O Arruda Bastos, que tem uma experiência de consórcio do Ceará, ele nos relatou, o nosso reitor participou, o nosso coordenador de pós-graduação participou desse debate, e o Roberto, que já foi secretário de saúde adjunto do DF, e 2 coisas ficaram, para mim, bastante consolidadas. Primeiro, os consórcios são uma saída institucional para as dificuldades de gestão interfederativa, tá? Eles fazem isso, onde acontece os consórcios entre municípios. A gente é o primeiro consórcio nacional, então isso é tudo novo, né? Eles têm essa capacidade de fortalecer uma rede micro e macro regional, redes micro e macro regionais. Tá? Outra coisa nós precisamos sim de incluir tecnologia na nossa pauta, tá? Inclusive para a atenção primária, né? Então, nesse sentido, a convergência histórica que eu enxergo é que o Conectar chega no momento de um boom da digitalização da medicina, um boom da digitalização do Estado em si, né? Dos governos, quer dizer, a maior parte dos serviços são feitos de forma online, hoje em dia,
E isso nos traz para uma situação muito positiva do ponto de vista de desenvolver esse consórcio que a gente está chamando de consórcio 2.0. E isso, gente, eu acho que Deus, eu tenho certeza que Deus é brasileiro, porque o Conectar apareceu no momento que não podia ser melhor, dentro da tamanha dificuldade que nós temos, né? A pandemia, ela mostrou que o SUS é muito potente. Eu não gosto de usar muito, assim, eu tenho dificuldade, não é dificuldade, mas eu fico reticente em usar a palavra potente demais, porque a gente tem chamado muita coisa de potente e as pessoas estão explodindo, né? Aí, no dia a dia, nos barracos da cidade. Mas o Conectar, ele resgata, sabe, um espírito de harmonização entre os entes federados, que eu acho que vai ser muito importante para a gente sair da atual crise federativa. Estou falando do olhar da saúde, tá? Que nós estamos vivendo. Continua entre vós, Cíntia? Só checando aqui. Está inteirinho. Ah, bom. Na nossa revisão sistemática, o que nós encontramos? Esses consórcios integram redes de municípios menores, que se favorecem bastante com isso, principalmente municípios limítrofes, né? Áreas metropolitanas, e fazem e são muito bem-sucedidos em demandas homogêneas. As dificuldades, falta de apoio do governo do Estado, e aqui eu fui servidor de município e de Estado, e hoje sou servidor federal. É por isso que eu falo que eu acho que os municípios o município é o nível mais elaborado de gestão, principalmente pela posição que ele se encontra, como a prefeita falou, é lá que as pessoas moram, que elas vivem, que elas pegam ônibus ou não pegam, né? Havia uma percepção de uma certa competição dos consórcios, aí estou falando em nível estadual, em relação ao papel do Estado. E isso é uma ideia que atrapalhou, acho, um bocado, desenvolvimento de alguns consórcios em algumas regiões. E ela não se mostrou verdadeira. Os consórcios não competem, eles integram. Então, todos os consórcios que existem hoje no Brasil, né, segundo a última informação que eu vi no Observatório dos Consórcios, 600 consórcios no Brasil, metade disso consórcios públicos de saúde. Você pode fazer parceria com todos esses consórcios sem sobrepor nada, nem ocupar espaço nenhum. O consórcio ele tem, como Marcelo, eu aprendi isso com o Marcelo, uma estrutura institucional muito maleável. Ela tem essa capacidade de se encontrar em vários pontos de necessidade, né? Uma outra questão, quando você se depara com demandas díspares, né, cada parte tem uma intenção, e aí você tem dificuldade de encontrar, e aí eu acho que a autonomia é importante, salvaguardar essa autonomia dos municípios, aí, né, do último slide, que era o primeiro, o segundo. Outro limite é a presença dos caroneiros, que são aqueles consórcios que, pelas pactuações microrregionais, acabam utilizando serviços financiados pelo consórcio, mas o município não faz parte do rateio. Eu acho isso possível de resolver, né? Aparentemente, assim, havia também dentro um certo preconceito dentro das secretarias de Estado em relação às questões políticas municipais, né? Eu lembro de ter presenciado, tentado mediar um conflito no estado de Mato Grosso. Um consórcio e uma unidade de saúde dividiam a mesma estrutura física. A unidade era uma unidade básica de saúde, e cujo prefeito era de uma filiação política e o consórcio, o presidente era de outra filiação política, e aí eles dividiam mesmo, assim, parecia que faziam faltava passar uma cerca, né? Essas dificuldades, elas aparecem, mas a experiência mais comum
inclusive, o professor Arruda Bastos trouxe isso, mesmo diante de rotatividade de prefeitos e tudo, há uma certa convergência, uma certa integração sanitária, política, em prol do consórcio. Porque ele tem uma institucionalidade que tem um funcionamento coletivo, quer dizer, a parte também não pode, quer dizer, não cumprir certas regras, né? Ela precisa cumprir, a não ser que ela queira se retirar. Tá? E eu acho que um dos problemas, que é um problema do SUS, é acesso à tecnologia, né? Principalmente em regiões mais distantes, municípios menores. Tá? Então, é isso. Os consórcios são um mecanismo de cooperação intrafederativa. Tá? Eles podem oferecer atendimentos de maior complexidade, integrar a gestão de municípios e respeitar a autonomia e promover a economia de recursos. O que se sabe também sobre integração do cuidado? Isso pode, em tese, mas em tese não, isso aí já tem literatura farta sobre isso. Melhorar muito a vida de pacientes, de profissionais gestores com responsabilidade financeira. E aqui eu quero fazer uma divisão sobre sistemas de serviço. A gente tem um sistema que tem partes que podem ser, são autônomas. O serviço ele já tem uma direcionalidade, né? Ele tem uma proposta finalística e serviços cabem dentro, podem ser partes de sistema. Então, um serviço, um consórcio nacional de saúde não iria de encontro a um sistema como o nosso, o Sistema Único de Saúde. Pelo contrário, ele fortaleceria a missão do Sistema Único de Saúde, né? A sua missão finalística de garantir o direito à saúde para todos os brasileiros, porque ele integra. E aí a literatura internacional ela é clara em relação a isso, a integração das partes. Assim. Isso economiza dinheiro. Tá? Então, prontuário eletrônico, sabe? Tudo isso faz parte de um esforço integrativo. Né? E eu sou muito cauteloso, por exemplo, não usei a palavra coordenação nos slides. Eu vou dizer por quê. A gente tem no Brasil, pela literatura internacional e pela literatura nacional, a ideia da coordenação no cuidado a partir do médico de família, né? Que é algo que todos nós defendemos. Eu tenho colocado isso em questão nessa perspectiva comparativa com esses países centrais. Eu fiz meu pós-doutorado em 2019 na Alemanha. O que acontece lá? Não é o sistema de saúde, ele funciona bem? Ele funciona bem, mas ele tem uma demanda, ele não é sobrecarregado por questões socioeconômicas como um país periférico como o nosso é. Então, lá se administra saúde, se administra doença. Se promove saúde também. O que promove saúde é política de emprego, é política industrial, é política educacional, é política também de promoção à saúde e tudo mais. Então, é muito complicado. E aí a gente importou essa ideia de que um médico de família tem que coordenar. Né? E aí ele não consegue. E aí isso causa muito problema. Eu acho, pegando a experiência que eu conheci na Suécia, no distrito de Sommerland, lá, o que eles criaram lá? Isso tem literatura também produzida. Gestores na verdade, são gestores enfermeiras de cuidado, por regionais, então fica na região de saúde, por linha de cuidado. Tá? Então, no caso, a síndrome metabólica. Então, você tem gestores enfermeiros que vão ver até que ponto esse paciente tem a sua integralidade atendida, se tem sobreposição de procedimentos ou não. Tá? Então, a gente precisa encontrar um modelo de fortalecimento da atenção básica, fortalecimento das redes, né? Microrregionais, macro-regionais, em que haja realmente uma coordenação. Tá? E aí eu acho que é um debate muito importante para se fazer com os municípios e com os estados, como coordenar isso. Né? O professor Gastão Wagner, ele traz muito exemplo da Itália, da chamada autoridade de saúde. Tá?
Então, a autoridade sanitária. Então, você tem uma autoridade sanitária por região, né? Na Espanha, quando nós estudamos na Espanha, também sob orientação do professor Gastão Wagner Unicamp, na Espanha você tem um Serviço Nacional de Saúde, como você tem na Inglaterra, você tem um Serviço Nacional de Saúde. E você tem uma dissociação do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde está se ocupando de política internacional, de promoção da saúde, é ele que vai brigar com a indústria do tabaco, ele que vai brigar com a indústria do álcool, ele vai fazer outras questões, fazer intersetorialidade, tudo mais. E um serviço direcionado, integrado, né? Com autoridade regional, certo? Mas eu acho que isso precisa ser dialogado bem aqui no Brasil, talvez seja um espaço que o Conectar está criando, da gente trazer essas ideias. Tá? A lei, então, o regulamento está pronto, tem um decreto de 2007 também, de estudo, que está lá. Eu queria destacar o seguinte: o consórcio público poderá ser contratado pela licitação direta ou indireta dos entes da Federação Consorciada dispensada a licitação. Acho isso uma possibilidade enorme da gestão de serviços de saúde. Isso vai dar muita agilidade, né? Vai melhorar a dinâmica da relação da prestação de serviço, principalmente se você tem uma capacidade nacional. Quer dizer, essa é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Não é a primeira vez que aconteceu de outras formas, mas, assim, do SUS para cá. Eu acho que é isso, gente. Eu agradeço novamente a Isadora da Lavalha, a Isadora Gungo, a Laila, Pedro, Pietra, os professores que me orientaram, me desorientaram. E é isso. E as trabalhadoras e os trabalhadores do Conectar, a Cláudia, o Luiz Felipe, que eu tinha esquecido, a Bruna, a Karina. Um beijo enorme para vocês e obrigado. Espero ter cumprido mais ou menos o tempo. Obrigada, Fabiano. Eu acho que tem na sua apresentação, acho que ela já traz um monte de elementos que o Marcelo Cabral vai poder reforçar e focar acho que em ofertas, né? O que concretamente hoje o Conectar já pode se apresentar como solução e quais as formulações vindouras aí. Então, agradecendo o Fabiano e convidando o Marcelo Cabral, que é o secretário executivo do consórcio Conectar, para trazer, então, assim, a partir desse referencial teórico que o professor Fabiano traz, a ferramenta existente já disponível para ser operacionalizada pelos gestores. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Cíntia. Obrigado a todos e todas presentes, né? É um prazer enorme a gente começar aí pelo Pará, tão representativo não só aí na questão nacional, mas também no Conectar. E aí agradeço demais aí a presença e a fala da prefeita Francinete. A prefeita, ela compõe a diretoria do Conectar, ela compõe o Conselho Fiscal da Frente Nacional dos Prefeitos e cumpre muito o papel, sempre presente, sempre disposta, representa junto a diversos órgãos, sempre que a gente chama, nos atende. Agradeço demais, prefeita, novamente pela sua presença e pela sua fala. E agradeço muito também ao secretário Charles. Obrigado por topar essa primeira aventura, viu, Charles? O primeiro sempre tem um risco aí, mas obrigado por topar conosco. É um prazer enorme a gente poder iniciar as tratativas com o COSENS do Pará, a sua liderança, a sua representação, não só aí no Estado, mas nacional. Não é à toa que a gente tem uma série de apoiadores e apoiadoras do COSENS aqui conosco, então muito bacana tê-los e tê-las aqui. E também agradecer ao professor Fabiano, sempre absolutamente generoso em dispor de todo o conhecimento formativo, de trazer, de pensar junto, de buscar os problemas e as soluções que a gente é capaz de gerar como um consórcio. Nos dá muita potência sempre ouvir você, professor, porque a gente está bastante centrado em alguns problemas do presente, e isso dentro da gestão pública, todo mundo aqui a gente sabe o quanto é difícil no dia a dia, mas é sempre bom manter essa luz lá na frente e a gente conseguir enxergar, e acho que é um pouco do caminho que a gente está traçando para passar por aí. Agradeço também, infelizmente, o prefeito Edmilson não pôde estar conosco, mas ele é o vice-presidente do Conectar, né? Então ele representa a região, além de ser uma liderança fundamental
é uma pessoa de absoluta generosidade, empenho com o consórcio, contribui demais. Uma pena não tê-los conosco, mas desejo toda a melhora rápida para que em breve ele já esteja na mesma batalha que a gente está aqui. Eu vou fazer uma fala rápida, mas para me apoiar aqui eu vou apresentar alguns slides. Eu só queria compartilhar com vocês. Veja se ele projetou, tá? Vocês estão vendo? Legal. Então, aqui, queria passar alguns pontos, né? Felizmente, a prefeita já passou por alguns deles, eu só queria pontuar aqui que o consórcio está completando 6 meses de vida agora, né? Então, a gente tem uma autarquia pública, que é uma inovação institucional, sendo formada aí no final de março, no comecinho de abril, em que a gente teve, felizmente, e é isso que dá a potência para a gente pensar em tudo que a gente está pensando, do apoio de mais de 2.000 cidades, 2.000 lideranças municipais para estarem conosco, né? E aí a gente está falando de municípios. A gente tem municípios de 1.000 habitantes e a gente tem municípios como São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza, junto conosco, né? Então, isso dá uma amplitude e uma responsabilidade muito grande para o Conectar, né? Por isso, a gente consegue falar, buscando um dos termos que o professor Fabiano usou, na questão de escala, né? Acho que a gente consegue, ao falar que a gente representa 140 milhões de pessoas, 65% do território nacional, com certeza, qualquer ação do consórcio é capaz de modificar, seja do lado do mercado, como o próprio secretário Charles apresentou a ideia de que o mercado ainda está volátil, né? Como que a gente se apresenta nesse mercado para poder orientar preço e forma de aquisição, e também do ponto de vista de representatividade, de ser isso que a prefeita Francinetti pontuou, de ser um veículo de prefeitas e prefeitos para poder falar com diversos órgãos. E aí a gente fez esse esforço bastante concentrado, sim, na questão da vacinação nos primeiros meses, né? O cenário de hoje ele não era esperado em março, em abril, né? A gente tinha uma perspectiva bastante oscilante e duvidosa de como seria isso, e o consórcio se apresentou fortemente como essa alternativa para poder adquirir, seja pelas frentes comerciais ou diplomáticas, para poder acelerar o programa de imunização nacional, lógico, preservando a equidade entre as cidades, né? Sempre isso está no nossa forma de trabalhar, no nosso olhar de conseguir. Não é porque a gente tem São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza, e tem municípios muito pequenos em que a gente vai ser orientado por um ou por outro. A gente tem que ter ofertas de valor e ter capacidade de atender demandas de diferentes tipos. Por isso, extremamente importante esses diálogos regionais. A gente quer justamente se apresentar como uma instância nacional que tem capacidade de escala, mas que só faz sentido a gente oferecer soluções que são de fato aderentes às demandas que existem nos territórios, né? Então, provavelmente, a demanda já apresentada para a gente estudar sobre a questão da vacina em relação à malária, ela não apareceria em outros territórios, talvez em alguns vizinhos daqui, mas não, com certeza não seria ouvindo cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente teria isso, né? Então, dessa forma, a gente espera conseguir ser esse veículo representativo nesse conjunto de municípios tão grande e valoroso para a gente. Passando essa etapa da vacinação, em que a gente teve esse esforço concentrado, mas ainda entendendo que a gente tem inúmeros desafios, conhecidos e desconhecidos, apresentados pela pandemia, o nosso objetivo é de ser justamente esse provedor de soluções para os desafios da atenção primária, né? Por isso, a gente precisa ter esse diálogo regional. Parte a gente consegue fazer olhando dados, olhando onde os municípios gastam mais recursos, que tipo de medicamentos ou material eles executam, qual a dificuldade de realizar processos administrativos em cada região. A gente sabe disso, assim como sabe de carência de profissionais. A gente tem diagnósticos nacionais, tanto por parte do nosso parceiro Conasense, quanto do Ministério da Saúde, com que a gente tem um amplo diálogo, que nos provê essa informação. Mas o entendimento regional, para que a gente, de fato, avance na oferta de soluções, que não sejam só soluções de eficiência, de fazer mais gastando menos, mas de resolver problemas que não são resolvidos hoje, é fundamental para que a gente se estruture dessa forma, né? Por isso, tem 3 pontos fundamentais aqui do consórcio, que a gente e se consolida como sendo a voz dos municípios para falar com outros órgãos. A gente nominou aqui Ministério da Saúde e OPAS, por exemplo, e que são esses espaços de negociação que a gente ocupa e que faz esse papel, sim, de absorver a demanda e conseguir levar
desse formato para poder melhor acertar as capacidades dos municípios em lidar com a atenção primária. E a gente tem que ser, e é onde a gente se preserva nessa questão da entidade, da execução, esse grande parceiro executivo, de dar segurança jurídica para os municípios, né? O professor Fabiano trouxe um dos artigos da lei que conforma, né, que concebe o consórcio como uma autarquia nacional de direito público, né? A gente tem essa vantagem de os consorciados poderem fazer aquisições por meio do consórcio com dispensa de licitação. Isso, obviamente, é uma facilidade em termos de ultrapassar processos administrativos, mas também a gente, enquanto consórcio, tem que garantir que cada cidade não vai ter problema algum ao prestar conta desse recurso para o seu Tribunal de Contas do Estado, não vai ter problema algum em ter que prestar contas um prefeito e uma prefeita para a sua Câmara local. Então, a gente tem prezado absolutamente por ser um parceiro executivo que garante a segurança jurídica, esse diálogo com os tribunais de contas, garante simplicidade na forma de adquirir ou aderir a serviços nesse sentido, né? Adquirir medicamentos e materiais, que é o que a gente vai falar aqui, e futuramente aderir aos serviços, para que seja muito mais fácil para o município, que hoje muitas vezes enfrenta dificuldades não só no mercado, mas no próprio processo administrativo para realizar compras de saúde, para que encontre no consórcio um parceiro de fato, né? É isso que a gente se propõe a fazer. E a gente não faz isso sozinho, né? Tem uma grande vantagem de ser esse veículo nacional, que é justamente a capacidade de a gente trazer parceiros para a mesa. Hoje, a gente tem alguns parceiros importantes em termos de doações privadas que querem contribuir para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e querem fazer isso de uma maneira nacional, e a gente tem se apresentado como esse veículo. Algumas empresas como o iFood e Natura fizeram doações monetárias para o consórcio que serão revertidas justamente em itens em que os municípios consorciados adquirirão para reduzir ainda mais o preço pago, né? E outros que estão fazendo doação de outras maneiras, a gente destaca aí o WhatsApp, que tem sido um parceiro de serviço, mas também o governo norte-americano, em que fez a doação das 3 milhões de doses da Janssen, um esforço diplomático que o consórcio contribuiu. Na questão das compras, que é o nossa entrega de valor presente, né? A gente está olhando, sim, para os serviços com componente tecnológico, né, com a ajuda de todos, inclusive de vocês aqui, a gente pede que isso aconteça, para a gente poder referenciar, ter um bom entendimento. A gente está programando toda a parte de contratação de serviços com base tecnológica, na linha do que o professor Fabiano explicou, né, com muito cuidado, considerando os componentes éticos e de transparência desde o princípio, não se apaixonar por soluções, mas sim para construir soluções que de fato resolvam os problemas, né? Mas o que a gente está fazendo neste semestre, dentro da capacidade do consórcio, para entregar já um valor para os municípios, é justamente as compras consorciadas, né? E aí a gente está falando, sim, de concentrar a demanda de todas essas 2.000 cidades e conseguir fazer licitações, pregões, para que materiais e medicamentos possam chegar a um preço reduzido para cada uma das cidades. A estimativa que a gente tem, a partir dos estudos dos efeitos de consórcios de saúde, são esses cerca de 300 que o professor nomeou, é que a gente deve gerar no mínimo uma economia de 15% em relação aos valores pagos em média pelas cidades. A ideia é que a gente, fazendo uma licitação centralizada, com um relacionamento único com o fornecedor, a gente consiga acessar fornecedores de qualidade e fazer uma gestão de contratos que a gente dê conta de garantir a entrega e o fornecimento dos itens no prazo correto, na localização correta, né? É princípio da nossa forma de contratar os fornecedores, trabalhar desse formato. E, para isso, simplificar a relação com os consorciados e reduzir a demanda. A gente sabe que, poxa, as prefeituras, em geral, e aí quase que independentemente do porte da região, elas têm pouquíssimas pessoas capazes de tocar um processo administrativo, acaba sendo sempre um gargalo da gente conseguir realizar isso. Tirar essa parte dos municípios fazerem e deixa para o consórcio, que tem um mecanismo centralizado de aquisições, para poder fazer isso, e os consorciados se aproveitam disso de uma maneira bastante simples. A gente tem um edital, que é o edital de insumos médicos hospitalares, que está na rua, então ele está publicado, ele está disponível no site do Conectar, foi publicado no Diário Oficial, está no Comprasnet. Então, a gente tem acessado os fornecedores nacionais para entrarem nesse pregão. A gente tem a expectativa de que, no começo de novembro,
essa ata esteja assinada para que os municípios que já estavam consorciados no momento do lançamento do edital, que foi há cerca de 2 semanas, possam fazer a aquisição de seringas, agulhas, máscaras, luvas e aventais cirúrgicos, né? Então, são poucos itens, são 11 itens que a gente contratou, né, que a gente está contratando, a partir de uma pesquisa sobre a escassez dos municípios em geral, tá? Isso não só apoia essa etapa da vacinação, são itens essenciais a isso, mas do uso cotidiano nas unidades de atendimento municipais. A próxima compra, o próximo edital de medicamentos, deve ir para a rua nas próximas semanas, até o fim desse mês, e aí a gente fará a aquisição de 31 itens, 31 medicamentos que concernem a questão da saúde mental e de doenças crônicas não transmissíveis, né? Para o tratamento de hipertensão, diabetes, dislipidemia, os transtornos mentais de saúde mental. São componentes em que, a partir de uma análise que a gente fez, são os itens mais comprados pelos municípios, ou seja, a gente tem cada cidade comprando esses medicamentos, fazendo um processo individual de licitação, muitas vezes presos a fornecedores com distribuição local ou regionalizada. E a nossa ideia é justamente conseguir concentrar, reduzir fortemente o preço para fazer parte disso. A gente teve um esforço grande de captação de demanda, é um esforço do consórcio constante isso, para justamente entender qual é a quantidade que a gente estima nessa compra, para poder fazer com que os consorciados todos consigam adquirir as quantidades necessárias. A gente espera, com esses 2 editais, garantir um ótimo preço para quem tiver consorciado, né? E por isso a importância, fazendo a fala final aqui, justamente para o estado do Pará, né, para quem está aí nas cidades paraenses, a gente tem hoje, entre os componentes que são aptos a fazer essa aquisição consorciada, 37 cidades no estado, né? E aí acho que vale o reforço de que as cidades precisam estar formalmente consorciadas, né? Isso é, ter a sua aprovação legislativa de que querem fazer parte do consórcio, submetidas para a nossa equipe administrativa, para que elas estejam aptas a fazer a aquisição a partir dos editais. E no momento de compra, depois desse edital, depois da assinatura da ata, é necessário que o município esteja em dia com o consórcio, então esteja com o contrato de rateio assinado, com a semestralidade em dia, e aí tudo isso a gente faz essa comunicação, esse regramento, justamente nos nossos canais de relacionamento e na área do consorciado. Eu deixo aqui, a gente tem concentrado muito o nosso atendimento via WhatsApp, é onde a gente tem muita agilidade para trabalhar com vocês, a gente tem a nossa área de atendimento toda voltada para lá, por isso esse número institucional, que é esse aqui do Conectar, o 61999439830, ele é o canal oficial, mas o próprio site também pode direcionar para a área do consorciado, e eu deixo aqui o meu celular pessoal, obviamente que fico absolutamente à disposição para quaisquer dúvidas, qualquer questionamento que tenha, toda a equipe aqui absolutamente disponível para os municípios que nos ouvem hoje. Então, essa era a conclusão da minha fala, que é uma fala de agradecimento, de apresentação institucional e de nos mostrar absolutamente abertos aí a entender e dialogar com todos e todas aí da região. É um consórcio que ele tem essa característica nacional, mas que a gente só vai funcionar de fato se a gente tiver um entendimento local de todos vocês. Tá bom? Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, Marcelo. Bom, eu queria convidar, nós ainda estamos dentro do horário programado, temos 7 minutos até o final da reunião, e eu acho que de repente a gente pode até estender uns 5 minutinhos a mais, que dispor o espaço para dúvidas, para a gente poder, enfim, se alguém quiser conversar agora, tirar alguma dúvida, aproveitar o professor Fabiano, o Marcelo, a própria equipe técnica que está aqui, e independente, né, disso, de qualquer maneira, a gente já se dispõe, através dos contatos que o Marcelo disponibilizou no slide e da relação direta aí que a gente tem com o COSENS do Pará, então vocês podem, através do COSENS, nos acionar com facilidade, colocar toda a equipe do consórcio já à disposição para dúvidas diretas e individuais, se for o caso dos municípios. Mas no momento eu abro a palavra
para se alguém quiser perguntar. Tem aqui, na barra aqui debaixo do Zoom, tem um botãozinho das reações. Então, se quiserem levantar a mão por aqui ou já abrir o microfone, eu acho que dá para a gente fazer uma gestão aqui. E tem o chat também para inserção das informações. Se algum dos convidados também quiser complementar alguma coisa. Então, a Cleide Reis, aqui apoiadora do COSEMS, no chat, pergunta: o consórcio seria uma saída para aquisição de equipamentos do Informatiza APS, uma vez que alguns municípios ainda não conseguiram fazer a aquisição desses equipamentos? Marcelo, eu acho que essa é para você. Pensei em falar isso e acabei não falando, porque justamente se a gente entende que a atendimento de saúde com base tecnológica, portanto, telesaúde, ela demanda a infraestrutura, né? E por isso a preocupação de a gente ter essa forma. Sim, a gente entende que há uma necessidade de aquisição de bens permanentes, não só na área de informática, Karina defende isso, Karina, nossa gerente técnica de saúde, defende desde o princípio, mas a gente tem conversado especialmente com o Conasens e com o próprio Ministério da Saúde para entender o que faz sentido a gente comprar do ponto de vista de bens permanentes. Tem uma categoria que a gente está analisando para, de fato, o atendimento de saúde, na linha de refrigeradores, ar-condicionado, esse tipo de coisa, e tem os equipamentos de informática. Tá? A gente está no momento de, justamente, levantar esse entendimento, as fontes de recurso, quais seriam os tipos largos de equipamento para depois fazer especificação técnica, mas com certeza está no horizonte, é um dos habilitadores para a gente poder oferecer o que queremos oferecer. Então, muito bacana ouvir isso para que a gente possa contar cada vez mais, e aí peço apoio também de Charles para se dentro do Conasens, a gente tem falado bastante ali com o Elton, com o Mauro, mas se tiver uma demanda explícita disso, também é fundamental para nos balizar nesse sentido. Mais alguém? Cíntia. Se alguém... Oi, Charles. Eu queria ressaltar que é uma questão de uma batalha que o consórcio vai ter que fazer o convencimento. Desse tempo todo que eu tive oportunidade de ser gestor municipal de saúde, eu sei que os valores concessionados, os valores comprados em grande escala, obviamente todos sabemos, eles saem mais barato. Mas existe uma cultura muito forte, sobretudo nos municípios do Norte, da rapidez ou na informalidade do contrato com os fornecedores de fármaco. Aquele fármaco ele tem uma pequena distribuidora, está a poucos quilômetros do meu município, eu ligo, ele entrega imediatamente alguma urgência farmacológica não programada. Mas é um barato que, no fundo, sai muito caro, porque sai muito caro. Sai muito caro na questão da legalidade, sai muito caro na falta de planejamento, sai muito caro na questão da possível irregularidades para legalizar processos e coisas desse gênero. Tipo aquela história, Fabiana, e o Marcelo também sabe, Cíntia sabe disso. Eu planejei errado, comprei azitromicina, quero trocar por dipirona, troca o produto para mim aí e tal, parceiro. E isso ainda é muito cultural, muito forte. E nós vamos ter essa batalha de dizer, não, nós também, eu acho que o consórcio pode vir agregar, eu não sei se o Horus é um bom serviço nessa história do compartilhamento e do controle de fármaco, e também teria que pensar no material técnico. Dizer, prefeito, a gente garante o controle também de estoque, você não vai ficar desabastecido. Essa questão gerencial, acho que é fundamental também de trabalhar nisso com o consórcio. As informações que eu tenho, que onde teve sucesso, foi fundamental essa questão da gerência de estoque de alerta, o consórcio fazer o controle, ter treinamento para equipe municipais, eu acho que é uma questão que a gente tem que agregar. Obrigada, Charles. Não sei se Marcelo ou Karina querem comentar alguma coisa. Boa tarde. Desculpa, prefeita. Boa tarde. Eu queria, na verdade, só agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer da importância, eu acho que algumas coisas já ficaram bem claras, né? O quanto
o consórcio veio nos fortalecer enquanto município, ressaltar sempre essa possibilidade de fala, que ela é fundamental que seja garantido isso, principalmente para municípios pequenos, que não têm essa oportunidade, a importância de se discutir a realidade. O Charles pontua isso, que é muito comum para nós. Por exemplo, a gente também precisa que o consórcio fique atento se a empresa que ganha, ela vai entregar dentro dos prazos, que a gente vive esse problema local é muito forte. Ganha uma empresa de fora, de muito longe, às vezes atrasa. Então, são questões importantes e que a gente precisa avaliar, e a gente só consegue fazer isso, mapear essas dificuldades, quando a gente abre para o diálogo. Então, mais uma vez, dizer do orgulho, né, do Estado do Pará estar sediando esse diálogo. Me sinto muito orgulhosa como representante do consórcio, estarmos sediando esse diálogo, dizer da nossa disposição, inclusive para os prefeitos e prefeitas do Pará, que sentirem alguma dúvida, que precisem de uma informação, estou à disposição para uma conversa com eles, no sentido de orientar e dizer assim, o quanto que o Conectar realmente foi importante, está sendo importante, inclusive como um espaço, eu já até brinquei em algum momento de terapia mesmo, porque a gente se viu angustiado no meio dessa pandemia, quando todos nós fomos afetados. Eu mesma perdi minha mãe, eu vivi a pandemia dos seus diversos aspectos, eu fui vítima, fiquei 12 dias numa UTI, eu sou profissional de saúde, eu vi amigos da saúde perecerem, né, amigos da política, enfim. Então, desejar a saúde do prefeito Edmilson, que o mais breve possível ele esteja já restabelecido, juntamente para estar junto conosco, nos colocar à disposição para qualquer esclarecimento para os demais prefeitos e prefeitas, secretários que precisem de alguma informação, nós estamos à disposição. Obrigada, prefeita. Acho que aproveito já para agradecer, inclusive, a disponibilidade de ter ficado conosco nesse período todo. E aí apareceu pergunta aqui no chat sobre a adesão ao consórcio, quais orientações que podem ser dadas aos municípios se eles quiserem aderir agora, que a região do Tapajós, olha aí, Charles, a região do Tapajós ainda não tem nenhum consorciado, vamos atrás dele. E não sei se Karina ou Marcelo querem também complementar essa informação do controle de estoque. Eu quero sim. Boa tarde a todos. Charles, eu acho que assim, o desafio aqui do consórcio é fazer uma gestão de contratos muito efetiva. Para quê? Para que a gente garanta a regularidade no abastecimento. Então, o primeiro desafio é a gente conseguir comprar com qualidade e com preço adequado. O segundo desafio é a gente monitorar isso, e isso vai ser uma tarefa aqui da equipe do consórcio, para que a gente consiga atender os municípios em tempo adequado e na quantidade necessária. E a gente tem um diferencial aqui, que a gente vai conseguir fazer um pagamento muito rápido para o fornecedor. Então, isso também garante uma relação com o fornecedor mais adequada do ponto de vista dele nos atender prontamente. Então, o nosso desafio aqui é fazer uma gestão adequada, que a gente está se estruturando e se preparando para isso, para que tenha regularidade no abastecimento e aquela facilidade que o município aí do Pará tinha em relação ao fornecedor, ele vai ter com Conectar também, mas da forma mais transparente, correta e adequada possível, né, de todo o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. E uma coisa importante também de colocar é que a gente também tem uma aproximação com o Ministério, estamos conversando com o Departamento de Assistência Farmacêutica, para que, por exemplo, o Conectar tenha acesso à Benafar, que é uma base nacional que tem dados dos municípios em relação a consumos, todas as informações que podem também nos apoiar e nos ajudar nessa questão da regularidade do abastecimento, só para complementar, está bem? Obrigada, Karina. Eu vi que a Gabi, e aí apresento para apresentar a Gabriela Ramos, que também está aqui na tela, que é nosso apoio geral do consórcio, ela que, né, faz essa articulação direto com os municípios. Ela já respondeu aqui no chat e se disponibilizou para oferecer o passo a passo para adesão. E aí, Gabi, vou abusar mais um pouquinho, pedir para você colocar o telefone do consórcio aqui no chat, que também fica mais fácil para quem quiser acessar.
Já estava Obrigada, meu bem. Bom, eu acho que são meio-dia, meio-dia é ótimo, né, gente? Então, 16h35, e olha que eu almocei. Eu queria agradecer pessoalmente a prefeita Francinete, novamente, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de representar o consórcio. Já tem nos apoiado e eu acho que agora, estreado o primeiro diálogo, a gente pode agora fazer diálogos ainda mais próximos aí no Pará. Não vejo a hora que eles sejam presenciais para eu poder ir comer no lugar mais gostoso do país, não tenho nenhuma dúvida. Vou agradecer ao Charles Tocantins também pela parceria, pela generosidade em topar conosco esse primeiro movimento. Professor Fabiano Borges, novamente, parceiro, que tem se disposto a formular, pensar conosco e também a ajudar a divulgar as nossas iniciativas e a nos apoiar a entender melhor, né, todas as possibilidades do consórcio. Agradecer todos e todas presentes que ficaram aqui nesta hora. E aí eu vou convidar o Marcelo, secretário executivo do consórcio, para encerrar oficialmente o evento e seguimos à disposição de todos. Só mais um agradecimento nominal especial à Ângela Oliveira, assessora do COSENS Pará, que prontamente foi quem eu acessei e já articulou comigo essa atividade. Obrigada a todos, boa tarde. Obrigado, Cíntia, pela condução, e queria só reforçar o agradecimento a todas e todos. É um orgulho a gente construir esse consórcio com todos e todas aí. Então, ter a prefeita Francinete, o orgulho é todo nosso, viu, prefeito, de tê-la representando o consórcio. Charles, a gente acredita demais no trabalho feito por você, por toda a equipe, os apoiadores aí no Pará. Conte conosco para que a gente possa fortalecer isso. E, professor Fabiano, mais uma vez, muito obrigado. Para a gente é ótimo contar com o seu conhecimento. Agradecer a todos e todas. Para a gente só vai ter condições de entregar, de fato, o que nós esperamos e o que todos vocês esperam, que é resolver os problemas de saúde e melhorar o sistema dentro das suas localidades, se a gente fizer isso junto com esse diálogo. Então, para a gente é um baita prazer. Agradeço toda a equipe do consórcio, toda a equipe da FNP e todos e todas. Um ótimo fim de tarde para vocês. Obrigado. Abraços. Enquanto saem, eu aproveito para emanar melhoras para o prefeito Edmilson.